Minha irmã, meu irmão, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sábado, vamos pedir as bênçãos de Deus para o nosso sábado, dia 11 de julho, dia de São Bento, um dos santos mais fortes da história do cristianismo, dos mosteiros São Bento, no mundo inteiro, viu? Esses mosteiros de São Bento agregam cidades maravilhosas ao redor, formaram cidades, ajudaram a construir nações. Os monges, eles têm um grandíssimo papel na história da igreja e na história da civilização moderna. Por isso que nós temos uma dívida eterna com os monges. Aqui na cidade de São Paulo, é uma das primeiras construções da cidade, o Mosteiro São Bento. Então hoje, dia de São Bento, vamos pedir a sua intercessão e rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai e a comunhão do Divino Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos leve juntos à vida eterna. Amém. Vamos ouvir o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 10, versículos 24 a 33. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como seu mestre, e para o servo, ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesse sábado tão bonito que Deus nos dá de presente, no dia de São Bento, a palavra de Deus chega ao nosso coração. Nós não somos mais do que o mestre, e se o mestre passou por perseguições, nós também passaremos. Recebemos o Espírito Santo, mas com as tribulações desta vida. Não se enganem, viu? Nossa vida está cheia de desafios. Não existe uma vida que não tenha desafios. Jesus teve e nós também teremos. Mas Jesus fala hoje no Evangelho 3 vezes. E quando fala 3 vezes na Bíblia, significa o máximo
dos máximos. Não tenhais medo, não tenhais medo. O que Ele nos ensinou ao pé do ouvido, na intimidade da relação entre nós e Deus, nós devemos proclamar nos telhados. Esta é a nossa missão. Não ter medo, não ter medo. Não ter medo daqueles que matam o corpo. Não ter medo daqueles que falam mal de nós. Não ter medo. Acho engraçado que o medo, ele é o impedimento para a pessoa ser feliz. Não ter medo. Aquela pessoa que era inteligente, tinha tudo para dar tudo na vida certo, mas fracassou. Por que ele fracassou? Porque teve medo. O medo, meus irmãos, é o impedimento. Às vezes nós também, durante a vida, temos nossos medos. Mas eu queria dizer que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, desde o Gênesis até o Apocalipse, vai repetir mais de 1000 vezes: não tenhas medo, não tenhas medo. Disse para Abraão, para Moisés, para José do Egito, disse para Isaías, para Jeremias, para Jonas. No Novo Testamento, o anjo disse para a Virgem Maria: não tenhais medo. Para Paulo, 3 vezes. Para Pedro, 3 vezes. E para nós, hoje neste Evangelho, Jesus fala 3 vezes: não tenhais medo. Não tenhas medo de quê? Dos desafios que a vida te dá, das batalhas que nós vamos ter que enfrentar, dos sofrimentos que a vida vai nos dar. Por quê? Porque do mesmo modo que trataram o mestre, tratarão a nós, mas Ele estará conosco. Ele estará conosco. Ele prometeu que estaria conosco. E olha, meus irmãos, escutem: a força que há em nós é mais do que a força que há no mundo. A força que move dentro de nós, a força de Deus, ela é mais do que todas as forças adversas que existem no mundo. Então não tenha medo. Você é batizado, você é morada da Trindade, você é espelho de Cristo neste mundo. Cristo age no mundo através de mim e de você. Então não tenha medo. Não tenha medo. Tem uma frase de um santo que fala assim: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está dentro de nós do que o que está no mundo. Acredite nisso. Creia nisso. Jogue fora os medos e cumpra a sua missão, mesmo que passemos por vales tenebrosos, mesmo que passemos na vida por um vale de lágrimas, mesmo que passemos na vida por provações. Não tenha medo. Não tenha medo. Diz o Senhor: eu estarei contigo para te livrar, para te defender, para te proteger. Hoje eu desejo para você, neste sábado, desejo de todo o meu coração, que você não tenha medo. Jogue fora todos os medos da sua vida e cumpra nesta terra a tua missão. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor quem diz: quero guiar os passos teus. Vem
a ti, então farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar. Nos braços meus descansarás, forças te darei, forças te darei. Eu desejo a você, minha irmã, meu irmão, um abençoado fim de semana, e que esta bênção que eu dou agora arranque os medos do seu coração e te dê forças na sua caminhada de cristão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre a sua vida a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.